Nesses últimos tempos, a gente tem falado muito de IA e de como que os agentes vão se integrar em fluxos que a gente vai usar no nosso dia a dia, no nosso aplicativo de banco, no nosso aplicativo de pedir comida, coisas nesse sentido, mas acaba que acho que a gente acaba se emocionando e a gente esquece muito da máxima que a gente tinha há algum tempo para produto design, que é de se apaixonar pelo problema e não pela solução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente quer discutir alguns temas que vêm despontando aí como tendências de produto e design para 2026. Para esse episódio, a gente usou como base o relatório da Forrester, que é uma empresa de consultoria e tecnologia em negócios. E as previsões é que para o próximo ano, a gente vai focar mais em disciplina, vai focar mais em governança e até uma certa cautela quando o assunto for IA, que é um pouco na contramão aí dos últimos 2 anos, em que a gente teve um boom dessas tecnologias e até mesmo uma corrida para utilizar ela nos nossos produtos e no nosso desenvolvimento. E aí, para debater esse assunto aqui junto com a gente trouxe 2 líderes de produto e design aqui da DTI e que vocês já escutaram em outros episódios, que é a Sofia Orsini e o Ale Loridio. Tudo bem, gente? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. E para mediar essa conversa aqui comigo, a Marcela. Tudo bem, Marcela? Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô animada com o tema. Então, vamos começar a nossa discussão. E eu vou jogar uma pergunta que eu fiz para o time de engenharia, que a gente também já gravou um de tendências de desenvolvimento para o próximo ano. Que aí eu quero ver a visão de produto e design. A gente tá vivendo uma bolha de IA. Essa bolha, se sim, essa bolha vai estourar, o que vocês veem aí para o futuro? É um tema polêmico mesmo, tá todo mundo falando sobre isso, né? Então, é muito difícil de afirmar qualquer coisa nesse momento, né? A gente vê grandes investimentos aí nas plataformas de IA, né? As empresas colocando muito dinheiro e, assim, tem gente já falando de teoria da conspiração de colapso da economia, né? Principalmente nos Estados Unidos. Não vou me meter nessa história aí, mas o que eu vejo assim, né? A gente, para avaliar esse tipo de situação, a gente precisa pensar que IA vem como uma grande tendência de tecnologia e os investimentos seguem essa tendência, né? Então, como é algo muito novo, eu olho mais uma questão de tentar acompanhar essa tendência e, se isso estourar, eles estão muito preparados, né? Então, se a IA, de fato, provar ser a grande tecnologia do futuro, eles estão preparados. Se não for, aí de fato a gente tem um grande risco econômico para essas empresas, mas no momento eu diria que eles estão adequando demanda futura e colocando dinheiro para atender esse tipo de situação. Eu entendo que na visão macroeconômica ali da coisa, a gente não vai conseguir fazer uma avaliação muito sofisticada. Mas pensando no que a gente pode pensar em termos de investimento em produto e aí, consequentemente, em design de experiência dentro das organizações, cada organização tem um ecossistema ali que a gente tem criado esses investimentos, experimentações com IA, entender o que faz sentido e o que não faz para cada organização ao longo desses últimos 2, 3 anos, né? Mas eu sinto que nesse momento agora, principalmente pensando nessa virada de ano aí, a gente precisa começar a tentar convergir para o que de fato faz sentido para cada organização, porque senão a gente corre o risco de ficar numa bolha ou numa bola de neve eterna de vamos experimentar, vamos ver o que é, sem tomar de fato uma decisão de como realmente utilizar essa tecnologia, integrar essa tecnologia nos fluxos que a gente trabalha com os nossos clientes internamente. E acho que, do meu ponto de vista, a bolha, pensando no mais micro, seria quase que isso, assim, esse risco da gente ficar quase que gastando dinheiro à toa, sob a premissa da experimentação, sem de fato conseguir gerar um valor específico com os nossos investimentos em IA. Mas assim, pro dia a dia do trabalho, teve uma grande mudança, né? Que eu acho que para esse ponto, talvez a gente não tenha, de fato, uma bolha, né? Eu acho que, assim, a gente usa IA hoje, principalmente produto design aí, para refinar, para ajudar até, às vezes, fazer um brainstorming de evolução. Hoje em dia já tem algumas coisas aí para prototipação e tal. E eu acho que para isso existe uma consolidação, assim, acho que existe muita ferramenta, a gente tem testado muita coisa aqui, mas isso meio que já tá um pouco consolidado, né, o uso. Eu acho que assim, falando para produto, eu falo principalmente para os POs aqui que trabalham comigo, que tem que usar IA, assim, né? A IA no dia a dia faz parte já, escrever história, ajudar ali na criação de roadmap, fazer o acompanhamento, é extremamente necessário, assim, hoje já faz parte do dia a dia. É claro que o PO, ele vai ter que estar acompanhando, você não pode deixar isso numa questão solta e acreditar no que a IA está resolvendo todos os problemas, mas de fato já é uma ferramenta consolidada no dia a dia. Agora, se isso vai, né, trazer como uma bolha aqui, aí se torna já um pouco de teoria da conspiração do
do ponto de vista financeiro. Para design eu acho que é um pouquinho até mais novo do que para produto, porque as ferramentas e o que o mercado oferecia pra gente em termos de aplicações mesmo do processo de design demoraram um pouquinho a mais, já que o processo de design é muito mais visual e menos textual. Então, para as IAs, no início era muito mais fácil trabalhar com texto e fazer refinamento de história e gerar uma feature do que gerar um protótipo. E aí agora, nesse último ano, principalmente, a gente tem visto Evoluiu bastante. Evoluiu muito rapidamente, né? O Figma, que é a principal ferramenta ali de prototipação que as grandes empresas usam, tem trazido muita funcionalidade que a gente tem estudado como integrar no nosso processo de design, e tanto para essas questões mais de brainstorming, de entendimento de demanda e de prototipação, de melhoria até da aderência do nosso design com o que é desenvolvido no código posteriormente. Então, essa questão de garantir consistência, criar padrões para que o desenvolvimento seja feito de uma maneira mais assertiva, até assistido por IA e por agentes e tudo mais, tem vindo muito, principalmente nesses últimos meses aí, para design. Em 2026 tende a fortalecer ainda mais e a gente entender mais como padrões de design influenciam nesse desenvolvimento com IA. E aí, Marcela, pro time de marketing, como que tá essa parte da IA? Então, eu acho que assim como o design, o produto, assim, a IA, ela traz uma abertura da visão, assim, das possibilidades. Então, assim, a gente usa IA o tempo inteiro e acelera bastante a nossa execução de vários temas, né, assim, acho que conteúdo, design, enfim, eles são muito impulsionados pela tecnologia, mas uma coisa que eu acho que, assim, tá ficando mais clara, né, e que a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, era sobre o básico, né, assim, eu acho que é super importante a gente aplicar a inteligência artificial com o nosso olhar estratégico por trás, porque a criatividade, a capacidade humana que vai discernir um pouco mesmo sobre as entregas, raciocinar um pouco sobre se aquilo tá gerando valor, se aquilo faz sentido. E eu acho até um pouco, voltando um pouco pro tema da bolha, assim, eu acho que para gerar novos conhecimentos, a gente não pode ficar consumindo só de IA. Então, assim, eu acho que a gente aprende muito e acelera muita coisa, mas o olhar humano tem, para mim, eu acho que continua e sempre mais forte. E eu acho que uma coisa importante também, eu acho que pra gente falar um pouco sobre pessoas, né, ter um apoio mesmo entre a equipe, porque as pessoas mais novas, elas precisam se desenvolver também. Então, elas precisam ter um olhar de que a IA tá acelerando, mas elas precisam saber como que faz desde o início, né? Então, assim, uma preocupação que a gente tem aqui no time também. A gente até falou sobre isso ontem, porque uma das perguntas que eu fiz pro time de engenharia era sobre o papel do Dev Júnior nesse fluxo, né? Porque tem gente que fala aí, tipo, o Dev Júnior vai acabar, não sei o que lá. A conclusão que a gente chegou, no fim, é que, assim, o papel, ele continua, só que o que talvez mude são um pouco as habilidades que ele vai precisar ter, porque ele vai precisar trabalhar com IA, então ele vai precisar saber revisar um código melhor, então vai mais para esse caminho. E aí, indo para esse ponto aí de design e produto, o que vocês acham? Assim, muda um pouco das habilidades que a pessoa precisa ter, e aí eu não tô falando só do júnior, né, mas tô falando do papel mesmo, assim. Mas a IA transformou o dia a dia dessa pessoa para uma outra coisa e que ela vai precisar fazer o trabalho dela de uma forma diferente, né? Eu acho que, como sempre, os fundamentos são muito importantes. Então, uma coisa que sempre que a gente recebe alguém mais júnior no time, seja uma pessoa de estágio, seja alguém júnior de fato, reforçar esses fundamentos. Então, no design, a gente tem metodologias que vêm aí de muitos anos de validação no mercado e de explorações acadêmicas mesmo de como e por que elas funcionam. Então, o design thinking, que a gente pensa muito, o Double Diamond, que a gente associa imediatamente a fazer workshop, tá todo mundo numa sala por horas, e é isso. Mas não, é uma metodologia que, de fato, fundamenta toda uma abordagem, um olhar que o designer tem sobre um problema e sobre uma demanda que chega ali para ele a partir de um negócio. Então, ter essa base muito forte ainda é importantíssimo, porque a pessoa vai precisar ser crítica sobre qualquer coisa que a IA gere ali de output para ela, seja um refinamento de uma história, seja um brainstorming que ela gerou ali em parceria com a gente, seja um protótipo que o Figma gerou para ela, mesmo que ela mesma não execute tudo da mesma forma como era executado há algum tempo atrás, a visão crítica e a avaliação do que está sendo gerado ainda é responsabilidade do designer. Então a gente ainda tem esse papel nos times e não pretende não ter, mas que tem essa responsabilidade de garantir que o que está sendo gerado tem qualidade, a mesma qualidade ou maior do que teria tradicionalmente, né? Então acho que voltar para as bases, voltar para o básico sempre é
o grande... O churrasco, né? Eu acho que vale muito, a gente pensando nas pessoas júnior que estão entrando no time, às vezes tem essa ansiedade, às vezes até uma resistência de trazer a IA pro fluxo de trabalho justamente por causa disso. Tipo, eu mal sei fazer, tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo, vou botar uma IA pra fazer, como que eu vou saber que ela tá fazendo tá certo? Eu acho que é justamente o churrasco. Tipo, a pessoa precisa aprender o básico sem a IA, entender mais ou menos como ela faz, obviamente, hoje em dia com tempos muito diferentes do que já foi antes, pra depois conseguir quebrar os padrões de como fazer aquilo, trazer IA, trazer outras ferramentas, trazer outras dinâmicas ali pro trabalho dela. Uma coisa que eu vejo também é que a IA, ela acaba brilhando os olhos, porque ela às vezes entrega coisas muito rápidas, né, assim, e uma pessoa júnior, às vezes, ela não tem nem discernimento, e ela quer testar aquilo loucamente, porque ela quer ver uma coisa tangível, e de repente você fala, mas por quê? Que valor que isso vai gerar? Então, assim, às vezes complexifica a entrega de alguma coisa, porque quer usar IA, mas não tá pensando que às vezes o básico, uma planilha de Excel, vai resolver o problema com muito mais excelência, né? Muito legal isso que você falou, porque isso para produto acontece muito, né? Eu gosto de falar para os POs mais júniores, para as pessoas que eu aconselho, né, na carreira, e assim, a IA ajudou muito em coisas que eu detesto fazer. Eu detesto escrever história, gente, eu detesto. Para mim é muito chato escrever história. Então, ela ajuda muito na escrita de história, que é uma coisa que é assim, braçal, que você precisa ter muita atenção, que você precisa tomar muito cuidado. Só que não adianta você pedir para ela escrever uma história sem contexto nenhum, sem nenhum cuidado. Então, esse processo, né, as pessoas mais júniores precisam fazer com muito cuidado. Igual a gente tem estagiários aqui na DTI que a gente precisa trazer para o time, a gente começa a fazer esse processo. Então, é muito comum pedir para um estagiário escrever uma história e aí vem aquela história toda completa, estrutura perfeita, aí você vai ler. Não faz sentido. Não faz sentido, ou tem um critério de aceite muito estranho, né? Então, assim, esse processo de você mostrar o que faz sentido, qual que é o processo, é o momento mais importante. Então, igual você trouxe um ponto muito assim, que achou super interessante. A IA entrega muito, mas ela entrega muito do que ela consegue compreender. Então, a capacidade humana que envolve isso é juntar o processo de entrega com o contexto que a gente está aplicando, né? Então, o que eu entendo é assim, a gente precisa colocar o esforço humano nessa conexão. Então, conectar o contexto com a parte que foi entregue. Então, essa revisão, esse entendimento, uma coisa que o PO tem que fazer muito, que pelo menos a IA não conseguiu fazer para mim ainda, é gestão de stakeholders. Como é que faz gestão de stakeholder com IA? E assim, é um dos processos mais complexos que envolve um monte de gente, expectativas, necessidades, gestão de ego muitas vezes. Então assim, a gente precisa fazer isso e a IA não vai fazer isso. Então você entender o esforço onde está e a capacidade humana e essa habilidade é o essencial para capacitar as pessoas que estão chegando. Então identificar isso e explicar para as pessoas, acho que se torna a parte mais complexa e onde você vai colocar mais esforço. Agora, pegar uma documentação, jogar numa IA e esperar que ela entregue, essa é a parte fácil, digamos assim, né? O que envolve é todo o resto. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, a gente está falando o tempo inteiro de multi-agentes. E aí a gente vai ter multi-agentes e aí os fluxos vão ser automatizados entre agentes. Como que fica a função, a atuação de um PO e de um design frente aos multi-agentes e, de certa maneira, para conseguir estabelecer guardrails sobre as respostas que vão vir e como é que muda a atuação de vocês frente a esse próximo desafio, né? Essa atuação, a gente vem entendendo ela, né, muito ao longo do último ano, especialmente, mas acaba que, de novo, o básico funciona muito bem. Então, o papel da pessoa de produto e da pessoa de design, que é o que eu sei falar melhor ali dentro de um time, é justamente providenciar um entendimento de cenário para o time, seja da parte de negócio, seja da parte de mercado, seja da parte dos usuários que vão usar aquele produto, ou do perfil de clientes que a nossa empresa atende. Então, pensando nos nossos agentes, que como até a gente mesmo fala, né, que eles são parte do time, o nosso papel é justamente esse, dar esse entendimento de uma maneira que eles consigam entender. Aí que vem a diferença, o que a gente precisa testar, entender o que funciona para cada agente, para cada propósito que a gente está criando ali. Então, acaba que a complexidade vem mais, né, em como traduzir esse conhecimento que muitas vezes a gente já tem, dos contextos todos que a gente está tentando juntar ali, para um formato que essas ferramentas consigam realmente compreender de uma maneira inteligente e retornar um output que faça sentido para o nosso contexto. Eu acho que, e aí falando de produto também, assim, eu acho que a gente tá aplicando uma boa técnica de produto, que é fazer um MVP e testar e coletar feedback e ajustar, porque, igual a Sophie falou, assim,
é esse ano, né, que a gente está experimentando isso, e multi-agentes até menos do que esse ano, né? São alguns meses que a gente está, de fato, implementando, né, múltiplos agentes. Então, assim, a gente está pegando contextos, criando múltiplos agentes, fazendo orquestração de agentes, e tudo é muito novo, né? Então, assim, é tudo um grande teste, faz com um agente, aí conecta outro, vê se funciona, e funciona, põe mais um. Então, a gente precisa criar métodos e funções, mas por meio de experimentação. E isso vem da nossa cultura, da forma como a gente trabalha com produto, com design, que precisa ter indicadores objetivos do que funciona, o que não funciona. Então, acho que vem muito do que a gente já tá falando aqui, que é voltar pro básico, né? Então a gente volta pro básico, define o que a gente quer e vai testando e coletando feedback e ajustando conforme o resultado vai saindo, né? Acho que vem muito dessa metodologia que a gente aplica e gosta muito do resultado, né? Que vem de série de experimentações já que foram dando certo, né? Então, diria que é mais ou menos dessa forma. E aí, até conectado a isso que vocês estão falando, tem um dado do relatório que diz que há uma previsão que as empresas vão precisar pagar mais de 10 bilhões em multas, acordos ou algum tipo de perda porque a IA deu uma informação errada ou se comportou de uma forma errada. Então, é basicamente assim, né? A gente tem lá a IA, e aí ela tem uma alucinação, ela vai gerar uma informação errada e isso vai me gerar uma decisão equivocada também. E aí, assim, existe uma discussão grande na engenharia sobre isso, que passa, às vezes, por ter dados mais limpos, digamos assim, ter mais assertividade. O multi-agentes, ele passa um pouco por isso, porque você deixa de ter IAs tão genéricas para ir para IAs mais especialistas e tal. Mas na visão de produto, aí vocês trouxeram muito assim, vamos começar pequeno, vamos testar. Vocês acham que tem algum outro ponto, inclusive relacionado à capacitação das pessoas que estão trabalhando com isso? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para que tenha uma governança, porque a governança ela é muito importante. Em todos os episódios que a gente grava aqui dos agilistas, quando a gente fala de IA, as pessoas sempre citam governança, porque é uma das principais coisas. Mas a gente também tem que tomar um cuidado para que essa governança toda não tire um pouco da possibilidade de inovação. Então, assim, juntando tudo isso, a gente tem que trabalhar melhor a capacitação das pessoas para, a gente está falando de voltar para o básico, né? Para que a gente consiga estabelecer essa governança, consiga estabelecer algumas diretrizes, mas continue inovando. A gente tem que começar pequeno. O que vocês indicam um pouco em relação a isso? Vamos lá. Que assim, acho que não tem como fugir de governança quando a gente fala de IA, ainda mais num tema que envolve multa, alucinação, assim, acho que a gente tá entrando aqui num tema que precisa desse cuidado, né? A gente tá falando de... E é um número altíssimo, assim, a previsão, né? Então, inclusive. é isso. O relatório fala de algo complicado aqui, né? Tô até pegando o valor, né? Então, fala de 10 bilhões, né? De dólares. De dólar, exato. Então, quando converte, fica mais complicado aqui, né? Então, assim, é um número altíssimo. A gente tá falando de que se as empresas não tomarem cuidado com isso, assim, e isso pode ser, igual fala, de acordo, de multa, mas pode ser de erro mesmo. Então, a gente tá falando, digamos pode ser da experiência, né? Perder cliente mesmo. Exato, pode ser. Então, a IA indicou que você tomar uma ação, você não teve uma crítica sobre esse resultado e implementou, e isso gerou uma consequência. Isso pode ser um erro sistêmico que gerou um impacto no cliente, né? Isso pode ser um erro financeiro, o cálculo, né? A gente vai até citar aqui um pouquinho o caso da Deloitte lá, que gerou um impacto financeiro no governo da Austrália, 290 mil, então assim, versus 10 bilhões, estamos falando aqui de um impacto pequeno por enquanto, mas nesse foi um caso pequeno único. Pra quem? Pra mim então, é isso. Versus 10 bilhões, né? Estamos comparando aqui. Mas então, assim, o que a gente tá dizendo aqui, né? Governança, assim, vamos repetir, já falou muitas vezes, mas vamos continuar repetindo. E isso é importante. Agora, a capacitação que a gente tá comentando, então, voltar pro básico, mas também o básico adaptado para esse momento de IA, né? Então, saber que o básico vai ser feito, mas saber que estamos trabalhando com ferramentas de IA. As ferramentas de IA necessitam conhecimentos específicos, né? Aplicados para essa ferramenta. Então, você saber que, igual eu usei o exemplo de escrever uma história, validar um critério de aceite, e que a IA vai utilizar um formato, um jeito de resposta específico, e que a pessoa que vai validar isso, que vai aplicar essa validação, esse processo, precisa saber que é uma IA que está escrevendo, então saber que os desenvolvedores vão utilizar a IA no processo. Então você escreveu uma história sabendo que um desenvolvedor usa IA ou um desenvolvedor não usa IA, modifica o processo. Então você começar a incorporar no seu processo de upstream e downstream a IA como um todo, né, fazer parte do ecossistema, é importante para que
a governança seja aplicada levando em consideração a IA. Então, acho que esse começa a ser a forma de pensar usando IA no ecossistema. Mas pensar que a pessoa que está por trás é quem precisa estar guiando isso, né? E não acreditar que a IA é o resultado final de tudo e que as decisões estão na mão da IA. Então, eu acho que está muito mais voltado em quem assume o controle e as decisões no final do que acreditar cegamente nos conselhos e na forma como a IA está colocando. Então, acho que eu resumiria dessa forma. E eu acho que tem até um ponto que a gente conversa muito aqui na DTI, até com os nossos clientes, que é, a gente tem muito falado dos modelos AI first, né? Então, assim, pensar a IA desde o começo. Só que, quando a gente fala de AI first, a gente não pode olhar só para o desenvolvimento, né? A gente tem que olhar para a cadeia de produção, digamos assim, o tempo todo. Porque eu preciso que escrever a história lá com IA, eu preciso que a parte do design consiga entender isso para desenvolver protótipos bem. Então, assim, né, tem que ter uma IA acoplada ali. O desenvolvimento é a mesma coisa, assim. É um fluxo muito diferente de quando a gente tem um humano desenvolvendo, né? Porque as informações que a gente tem que dar são diferentes, o fluxo que a gente faz é tudo diferente. Aí, Sofia, assim, pro fluxo de design, como que é isso, assim, sabe? A gente tem pensado muito nisso, especialmente considerando a maturidade que o mercado como um todo tem para criação de produtos digitais, quando a gente pensa em empresas e organizações que não são digital first, né? Não é nem AI first, é digital mesmo. Quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de perfil, a gente entende que não existe realmente uma demanda da empresa de ter um grande design system, por exemplo, que é um grande conjunto de padrões de como vai ser desenvolvida, não só um protótipo, mas uma experiência como um todo. Então, quais são os guidelines que a gente precisa atender? E isso é uma ferramenta, né? Um artefato que já é antigo no mercado, usado por grandes empresas, mas que exige um investimento maior. Com essa presença... Geralmente as empresas não investem muito. Então, geralmente é uma coisa que acaba ficando para depois. Eventualmente a gente vê, vamos primeiro entregar um produto, aí depois a gente pensa num design system e retroativamente implementa. Geralmente acaba ficando esquecido. Mas principalmente com esse desenvolvimento AI first, a gente vê que a definição de padrões, a IA trabalha a partir de padrões, né? Então, das regras que a gente coloca ali para ela. Então, fazer essa definição, fazer essa setup de design no início de um projeto, vai habilitar um desenvolvimento muito mais assertivo com o IA e acelerado pela IA de uma maneira inteligente. Então, que a gente consiga entregar mais rápido uma mesma funcionalidade, alimentando ali os nossos agentes que estão no nosso ambiente de desenvolvimento a partir dessa primeira organização ali de componentes e de, enfim, todos os elementos que entram nessa questão de design system. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito para entender justamente o impacto de quanto que o designer precisa gastar criando um protótipo de uma tela específica que é necessária para um fluxo versus criando esses padrões mais fundamentais de uma biblioteca de componentes, de como eles se relacionam, de como que eles são aplicados, para que aí a gente consiga integrar a IA nesse processo de desenvolvimento para gerar tanto protótipo, quando a gente está falando de um cenário ali de um teste de usabilidade, de uma validação mais inicial, quanto gerar de fato a implementação, o código pronto para ser levado para produção. Ou seja, se o design system já era importante antes, agora fica ele ganha muito mais importante, Sim. né? E eu fico pensando também numa perspectiva de que a gente está falando da IA muito no processo, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo como aplicar e melhorar a efetividade na nossa atuação, mas eu acho que a gente está batendo na porta de gerar produtos digitais com IA e que muda significativamente a maneira como a gente concebe, como a gente atua. O que vocês têm pensado em relação ao papel de design de produto na concepção de um produto que vai ser mais autônomo também, assim, de que maneira delimitar esses espaços e agir na construção desses produtos? Acho que esse ponto de como levar a IA dentro de produtos e dentro de serviços e offerings para clientes e para pessoas que vão de fato usar e interagir com a sua organização, acho que é o ponto mais crítico para a gente ultimamente, porque pensando do ponto de vista de design, né? Eu falei de design system, protótipo e tudo mais, mas a gente pensa na experiência como um todo. Então, qual que é a sensação, quais são as emoções que a pessoa vai ter se relacionando com aquele produto, se aquilo vai estar fácil para ela usar, vai estar difícil, vai estar confuso, ela entende qual que é o propósito daquilo, aquilo é alguma coisa pelo qual ela pagaria ou não, isso vai ser economicamente viável pra gente, então a gente tem que considerar, vai entrando um monte de coisa pra gente considerar. Critérios de pessoas, né? Que a gente precisa considerar quem que é o cliente, quem que é o usuário, então acaba que volta de novo pro básico do design pra gente olhar pro nosso usuário e entender quais são as expectativas deles na interação com a nossa organização ali, pra falar no geral, mas com o produto, com o serviço, e aí entender como que a IA se encaixa nisso. Então acaba que nesses últimos tempos a gente tem falado muito de AI, de como que os agentes vão se integrar
integrar em fluxos que a gente vai usar no nosso dia a dia, no nosso aplicativo de banco, no nosso aplicativo de pedir comida, coisas nesse sentido, mas acaba que acho que a gente acaba se emocionando e a gente esquece muito da máxima que a gente tinha há algum tempo para produto design, que é de se apaixonar pelo problema e não pela solução. Então a gente precisa, às vezes, dar um passinho atrás, pensar, eu tô realmente resolvendo um problema do meu cliente, do meu usuário, que vai fazer sentido aplicar essa tecnologia, dar uma solução de... Às vezes vai ter uma solução muito mais simples de implementar, que você vai conseguir resolver o problema com muito mais eficácia, até do ponto de vista econômico e do ponto de vista de experiência, porque a gente sabe que, a gente comentou, né, das alucinações. Às vezes a gente implementa uma solução de IA que é muito tecnológica, muito moderna, e aí quando coloca na mão dos clientes, coloca na mão dos usuários, a coisa começa a alucinar, o trem vai degringolando e é uma coisa que a gente não previu ou não se preparou apropriadamente. Isso tem impactos grandes também na experiência e na percepção da própria marca, assim, pensando no todo, né? Então, é complexo. Eu acho que tem um negócio interessante disso que você trouxe, que é, até por conta desse movimento de mercado, de utilização de IA, e aí falando mais para produto, assim, né, na usabilidade do negócio lá, do produto, que às vezes a empresa, ela se sente na obrigação de utilizar a IA para responder ao mercado de alguma forma, né? Tipo assim, estou usando IA no meu produto, porque isso vai trazer um valor para a marca, no fim das contas, mas que talvez você tenha uma solução que é uma planilha de Excel ali que resolveria... A gente volta pro canto da sereia mesmo, né? Eu acho que a gente precisa fazer em breve um podcast, um episódio mais focado nesses experimentos que não fazem sentido e que dão errado e que às vezes a gente superestima, né? Em função de um encantamento mesmo com a tecnologia acessível, né? Eu acho que algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente, às vezes tem uma situação que ela precisa se posicionar perante ao mercado. Então, às vezes uma empresa precisa falar, estou usando IA porque é um posicionamento perante ao mercado. E isso precisa ser levado em consideração e a gente entende isso. É que quando você começa a ter uma postura onde você quer colocar IA em tudo, então todas as soluções precisam ter IA, ou você começa a querer resolver problemas com IA, né, e aí a gente começa a brincar com o IA first, mas é IA first em tudo, né, a solução não é IA first do ponto de vista de organização, né, do ponto de vista da empresa. O que acontece? Você começa a aumentar o custo da sua empresa, você começa a ter soluções extremamente mais complexas e mais custosas, que muitas vezes soluções mais simples resolveriam. Então, quando a gente fala aqui, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, do ponto de vista de planejamento, entender a solução e apaixonar pelo problema, não pela solução, você precisa entender qual que é o seu problema, entender qual que é a solução que resolve o seu problema e não falar assim, eu vou resolver com IA o problema que eu tenho, né? Porque isso vai reduzir o custo para você e você vai implementar, às vezes, soluções que vão ser melhor para os seus clientes, você vai encantar eles de forma diferente. Então, o problema de utilizar IA para tudo, às vezes envolve numa solução melhor e às vezes mais barata, né? Então, assim, isso precisa ser todo mundo se compreende de uma forma muito objetiva quando a gente traz isso. Não é só, não é para usar IA porque, sei lá, tem um problema. Não, porque às vezes é mais caro mesmo, entendeu? Não, e mais caro nesse momento que tá acessível, né? Que sabe no dia que as big techs aí resolverem precificar diferente, exatamente, né? Então precisa tomar muito cuidado nesse momento que a gente tá vivendo de IA mesmo. E acho que esse ponto até de, às vezes tem uma solução que a gente vai conseguir desenvolver com menos investimento, sem IA, que vai nos atender, pode ser só um primeiro passo, pode ser que ela vire uma solução com IA integrada, com agentes, com uma coisa muito mais mirabolante no futuro, mas primeiro a gente precisa passar pelo processo iterativo de entender se esse problema vale a pena ser resolvido, meu cliente realmente está interessado em comprar uma solução para aquilo, e aí eventualmente a gente vai evoluindo. Valida a hipótese, depois que a hipótese for validada... O nosso processo de sempre. Exato. E eu acho que ainda tem outro ponto em cima disso, que é uma outra coisa que a gente fala bastante aqui na DTI, que é a questão do AI Red, que assim, as empresas, tem muita empresa que quer usar IA, mas os produtos, o ecossistema digital, o ecossistema de arquitetura, ela não tá nem pronto ainda para conseguir acoplar. Tá suja. Então, a base de dados tá suja e assim, hoje pra você conseguir usar IA bem, você tem que ter uma base de dados bem feita, bem estruturada ali de alguma forma. Então, acho que ainda tem esse ponto, acho que muitas empresas, a gente falou um pouco sobre isso ontem no podcast de engenharia, de desenvolvimento, que foi isso, assim, a gente tem muita empresa que ainda precisa, voltando no churrari lá, precisa
entrar no Shu para organizar a casa, que também é muito importante, para depois ir para a utilização. E aí, claro que assim, você não vai organizar tudo para depois usar IA. Não, organiza uma parte, vai usando o IA naquilo ali, vai trazendo valor. Mas, de novo, é a gente ir começando pequeno e evoluindo, que já é uma coisa que a gente fala há muito tempo, de transformação digital, de entregas pequenas, né? E aí, indo nesse contexto, entrando aqui numa das últimas coisas do relatório, que eu achei meio bizarro para falar, que é, eles trazem que vai ter uma revalorização da expertise humana na tecnologia, de alguma forma, assim. Isso muito contrapondo o que a gente vem falando aí de AI First, tem o novo nome que eles têm dado hoje é o Human First, né? Que você pensa no humano ali para se chegar na IA, na utilização e tal. Mas aí, assim, eu queria fazer uma pergunta até meio conceitual aqui, sabe? Vocês acham que em algum momento a expertise humana, ela deixou de ser valorizada nesse processo? Ou ficou meio que em segundo plano? Eu tenho um pouco de viés nesse ponto, como psicóloga de formação. Acho que a pessoa ceda pra perguntar, então. Mas eu sinto que, eu acho que a gente tem um pouco de configuração de mercado e até do mundo que a gente vive, do que é amplificado ou não em termos de comunicação, que às vezes pode chegar a parecer que sim. Posts de LinkedIn muito mirabolantes, que, nossa, fiz um aplicativo em 2 horas e ele é perfeito e me gerou 100 mil reais. Mas isso eu acho que acaba voltando muito no ponto que a gente comentou um pouquinho antes, de ser muito apaixonada pela solução. E aí, quando a gente fica apaixonado pela solução, acho que a gente fica meio cego mesmo, para o tanto que a expertise humana precisa entrar ali para que aquela solução acabe fazendo sentido eventualmente, trazendo algum retorno de fato. Então, acho que pode parecer que ficou em segundo plano, mas na prática, no dia a dia das pessoas que estão trabalhando com tecnologia, pelo menos a minha sensação pessoalmente é que não. A gente sempre teve acho que a gente sempre vai ter os outliers, né? As pessoas que são completamente detratoras, as pessoas que são completamente vou usar IA pra tudo e vamos embora e é isso. Mas ali o grande meio da curva normal, que é a maioria das pessoas, eu acho que a gente tem um pouco essa tendência de valorizar essas soft skills que a gente traz pro trabalho com produto design. Então, conseguir entender o contexto, ter uma flexibilidade ali, que é uma coisa que a IA historicamente não é muito boa, porque ela não é feita para isso, para ser flexível, ela é feita para seguir regras. Então, a gente trazer toda a nossa bagagem de desenvolvimento como pessoas e como profissionais para analisar um problema e analisar uma solução é o que eu nunca quis desapegar. E eu espero que a gente não desapegue mesmo. Olha, eu refleti um pouco sobre essa pergunta e o que eu acho? Assim, acho que existe uma hype do mercado aí de falar que a IA ia substituir todo mundo, né? Então, eu tive essa discussão com muitas pessoas e as pessoas estavam com medo da IA, né? Então, assim, com medo de perder emprego, com medo de serem substituídas, né? Então, eu acho que teve um momento que as pessoas achavam que iam ser substituídas por IA e acabou, né? Então, e eu acho que algumas empresas tiveram decisões de trocar algumas funções por IA. Então, eu acho que teve essa tendência de, cara, determinadas coisas vai ser substituído por IA. Então, isso mostrou uma certa desvalorização do ser humano em algumas áreas, em algumas coisas. Então, eu acho que tem isso, né? Então, ainda se fala sobre algumas áreas que vão deixar de existir, algumas coisas são funções mais operacionais, mas assim, eu acho que isso também é um pouco de nova tecnologia, hype, etc. Todas essas reflexões acontecem, né? Agora, eu não acho, igual a Sofia muito bem colocou, eu não acho que isso sirva para todo o mercado, para todas as empresas, para todos os nichos que a gente trabalha. Então, eu acho que o que a gente faz, o conhecimento humano, o entendimento profundo, isso acontece, eu não acho que isso deixou de ser. E eu acho que o que o artigo traz como uma reflexão é que, assim, algumas empresas estavam tendendo a colocar AI first em tudo e colocar meio que vai rodar tudo sozinho, não vai mais precisar de ser humano para nada, sabe? Era uma tendência que estavam discutindo. E agora estão entendendo que a capacidade humana é o que vai trazer os inputs para a IA fazer as coisas. Então precisa dessa capacidade, precisa desse entendimento e é isso que vai pôr essa roda para girar. Então acho que é meio que essa reflexão que o artigo está trazendo aí. Acho que essa questão de substituição até de funções é uma coisa que causa muita ansiedade nas pessoas naturalmente, né? Não dá para ignorar. Não precisa ser nem psicóloga para saber disso. Acho que esse é qualquer um mesmo. Mas a gente
atribui muito a função de product design às nossas hard skills, né? O que a gente sabe fazer do ponto de vista técnico, de design, de produto, mas acaba que ter uma base boa de soft skills, que não se reduz só a comunicação e saber escrever um bom e-mail e saber negociar com stakeholders, a questão da gestão de stakeholders, mas também da forma como a gente encara o mundo, enxerga os problemas. Ter uma boa base de soft skills nos acaba blindando a gente, pensando a um nível individual, né? A conseguir se adaptar muito mais a essas mudanças. Então, quando a gente tem um nível de flexibilidade maior para novas demandas, ou novos problemas, ou novas formas de fazer as coisas, a gente acaba que, beleza, chegou aí, vou testar aqui e vou ver se aplica essa minha tarefa que eu preciso fazer. Se não aplicar, eu sigo em frente. Se aplicar, eu testo outras coisas. E construindo em cima disso, que isso vai nos deixar muito mais resilientes a qualquer também mudança de mercado, de posicionamento, ou de demandas para o nosso papel no grande esquema das coisas. Assim. Eu tô achando que a gente vai mudar aquela máxima de pense fora da caixa para pense fora da IA, né? Piadinha péssima, né? Mas eu acho que a gente tá chegando no final, né? A gente tem como hábito, assim, pedir uma indicação de vocês acerca de qualquer conteúdo, assim, seja livro, podcast, série, enfim. Querem compartilhar com a gente uma dica? Eu tenho um vídeo no YouTube, mas tem um comunicador científico que é o Hank Green, que ele faz vídeos no YouTube também, entre outras coisas. E ele tem um vídeo que eu acho que fala muito sobre essa questão de habilidades e de como a gente encara o mundo. É em inglês, mas tem legenda e tal. Mas o nome do vídeo é Don't Follow Your Dreams, Follow Your Skills. E basicamente o que ele defende é justamente a gente não precisa ter grandes metas de eu quero fazer X. Você precisa conhecer o que você sabe fazer pra você conseguir fazer X, Y, Z. A psicóloga voltou. Pois é. E eu acho que esse vídeo pra mim foi um vídeo que eu assisti muito por acaso, assim, um tempo atrás. E pra mim, ele fala... No vídeo, ele não fala explicitamente sobre IA, mas ele fala muito sobre esse nosso momento e sobre essa nossa adaptação, como é que a gente precisa enxergar o mundo, sabe? Eu acho que é uma boa reflexão que ele traz. Então, acho que essa seria a minha recomendação. Gente, hoje eu não tenho nenhuma recomendação, não, mas eu ia falar, pessoal, tirem férias, descansem, porque tá todo mundo muito pilhado esse final de ano aí. Se preparar pra 2026 desse jeito. 2026 aí tá chegando com tudo. Então, já que o Ale não fez a indicação dele, vou deixar como indicação do Ale o relatório da Forrester que a gente comentou um pouquinho. A gente não passou por todas as tendências que estão lá, a gente pincelou as que a gente entendeu como mais importante aqui para a discussão, mas tem outras coisas lá interessantes, então vai estar na descrição do episódio. Aí, falar sobre tendência é um negócio bem legal, eu adoro, porque dá espaço pra gente dar umas viajadas, pra gente conversar mais sobre psicologia, sobre filosofia. Então, obrigado pela participação de vocês hoje, pessoal. Obrigada eu, pessoal, foi muito legal. Obrigada. Pra quem escutou a gente até aqui, avalia na plataforma de streaming preferida, dá pra deixar o comentário lá no Spotify, então fala o que você acha de tendência de produto e design pra 2026 e pros próximos anos. E a gente tá lá no LinkedIn também, temos o nosso canal público do WhatsApp e a newsletter mensal. Obrigado e até o próximo episódio.